jornalista Luiz Eduardo Oliva tem uma bonita carreira docente. Grande professor universitário, dedicado ao campo do direito. Neste vídeo de memórias, ele nos conta o início das suas atividades como professor no campo do direito e fatos importantes dos anos em que trabalhou na Universidade Tiradentes, ministrando diferentes disciplinas para os alunos do curso de Direito e de outros cursos daquela grande universidade sergipana. Vamos acompanhar o depoimento de Luiz Eduardo Oliva. Então, o direito, para mim, eu virei um autodidata. Ou seja, eu tive aquela formação lá atrás, eu dizia que tinha advocacia como professor de reserva. Ida para o fora, e aí eu devo toda a minha gratidão a Manuel Cruz, que me chamou e lá do prático me ensinou, foi meu mestre. Ele não sabe disso, mas eu faço questão de dizer isso. Manuel Cruz, ele foi, me aceitou no escritório dele, ele era conselheiro da OAB também, foi presidente depois. Mané virou uma espécie de irmão também. Hoje a gente vive distante porque a vida distancia, mas é uma pessoa que eu tenho algumas pessoas na minha vida que foram extremamente importantes e Manuel é um deles. E Mané era quem tirava as dúvidas do ponto de vista prático. Manuel não foi um cara profundo. Manuel vem ensinar depois, inclusive, depois a gente se reencontra já como professor, ele lá na FANES, mas ele não ensinava, ele vira professor depois. E eu vou ensinar, mas aí já com a experiência de antes. E eu realmente me lembro de um aluno que disse: professor, o senhor não está mitigando o princípio da inércia? Na hora, eu sabia mais ou menos o princípio da inércia, mas na hora, a forma como ele me perguntou, eu não tinha resposta. A própria forma, a maneira de formular está mitigando o princípio da inércia. O mitigar no direito, ela tem, na doutrina, ele se utiliza muito, mas o mitigar, a gente tinha um outro conceito na literatura, em outros sentidos, né? A redução, reduzir, etc. Eu me lembro bem, esse menino veio a ser depois, o genro como é o nome dele, meu Deus? Fernando, como é o nome daquela ilha de Fernando Noronha? Vem a ser o genro de Cláudio Silveira. Menino bom, danado. Ele e a mulher dele eram meus alunos, os dois. Né? Adiante, ele foi secretário de IDEA, eu secretário também, sempre com muito respeito. Ele foi secretário de Assuntos Institucionais, uma coisa assim, naquele período. Então, e aí eu comecei a fazer uma certa fama de um bom professor. Acontece que eu tinha uma fama dupla, de um bom professor ou de outros que vinham. A grande dificuldade de se ensinar numa escola privada, numa faculdade privada, é que grande parte dos alunos, eles são oriundos, aqueles que não passaram no vestibular da Federal. Muitos vindos da burguesia, dos cursos principais, aonde o aluno, para passar e por tudo, passa a ter como é que é? Ele se acha o centro das atenções, ele não percebeu ainda, quando ele vai para a Federal, não. A luta, ele às vezes diz respeito ao próprio professor, sabe, você tem que enfrentar uma série de coisas, e mais ainda, como ele vem muito bitolado no beabá da objetivação para passar no vestibular, ele não consegue entender a cultura polimorfa que o direito proporciona. Então, toda vez que você vai dar aulas, em que você perpassa sobre o mundo da vida humana, propriamente dito, da natureza humana, para tentar compreender o homem e entregar a ele o papel de operador do direito no futuro, eles às vezes não entendem, porque são curtos em cultura, não sabem escrever, não sabem ler. Eu sempre costumo dizer a meus alunos o seguinte, que não existe ferramenta mais importante para o campo do direito do que a palavra. Por isso que eu fazia sempre os seminários, porque era a oportunidade que eu tinha dos alunos exercerem, sempre fiz com muito sucesso, exercerem a palavra falada. Eu dizia, olha, existe até o analfabeto institucional, vocês precisam saber utilizar a palavra. É a maior ferramenta
Sem o domínio da palavra, você nunca vai ser um grande profissional do direito. Primeiro é a palavra lida. Por isso é que vocês fazem hermenêutica, por isso vocês fazem aprender exegese. Vocês têm que aprender a ler. Ler não é só saber o que os fonemas passam para vocês. Ler é entender mais profundamente. A leitura, sobretudo, da lei, a leitura do direito, que requer o entendimento da jurisprudência, da doutrina, da própria lei, de tudo isso, ele requer um olhar diferenciado. Então, o primeiro contato seu é com a palavra escrita, a palavra lida, melhor dizendo. O segundo é saber escrever. Se você não for um bom advogado para fazer uma petição inicial muito bem, um magistrado para fazer muito bem uma sentença ou uma decisão, ou, enfim, ou um promotor nos libelos e tudo, você tem que escrever bem. O domínio da língua escrita é fundamental para o profissional do direito. Sem ele vai naufragar. E o terceiro é a própria palavra falada. Você tem que fazer uma boa sustentação oral e etc. E por aí fui. E eu, então, tinha alguns alunos que... Eu tinha que ter alunos que não gostavam, porque eu fazia essa viagem, mas tinha outros que me adoravam. Professor, que já tem na minha vida, não sei o quê. Vi muitos elogios sinceros de muitos alunos. Mas você já passou por isso e sabe o que é isso, né? E há muito da empatia. Às vezes, por exemplo, as avaliações são importantes, que existem nas instituições privadas ou públicas, mas às vezes um aluno só destrói com sua avaliação. O cara tem raiva de você e bota zero em tudo. Por isso é que eu até hoje, eu não vejo melhor avaliação até hoje do que as avaliações das escolas de samba. Tanto você retira a maior pontuação com a menor pontuação. Você isola. Por quê? Porque a maior pontuação pode ser um puxa-saquismo brabo, e a pior pontuação pode ser um cancelamento brabo do professor. Resultado, eu acho que as escolas não aprenderam com as escolas de samba. Elas deveriam dizer o seguinte, elas deveriam pegar na avaliação dos professores, isolar aquilo que o cara botou zero em tudo, ou que botou baixo, e tirar aquilo que botou excepcionalmente, e encontrar esse meio termo. Esse meio termo é que vai trazer a avaliação mais correta do professor. Não sei se você concorda comigo. Então, eu aí fui ensinar processo civil. Acabei ensinando processo civil 1, a coisa tanto deu certo que eu fui sendo convidado para ensinar outras áreas de processo civil, 1, 2, 3 e 4. Fiz grandes amizades na faculdade, na Universidade de Tiradentes. Lá eu me estreitei minha amizade com o Netônio, figuraça, gosto dele, que dava aulas lá, com o Cesário. Cesário era juiz, sentávamos todo dia, meio-dia, ficamos tão amigos. Eu dizia, Cesário, você vai ser desembargador. Não vai ser. Quando ele foi, eu disse a ele. E você sabe que eu até te apresentei a Cesário. E Rosalgina. E foi tendo assuntos extremamente interessantes. Nessa história, isso é uma nota de pé de página apenas da vida do professor. Já botei aluno para fora de aula. Eu tive um aluno meu, por exemplo, que uma vez ele defendia que o policial matasse o bandido. Tem que matar mesmo esses bandidos, etc, etc. E eu perguntei a ele, parei e disse, você está fazendo direito para fazer o que aqui? Qual é seu objetivo? Professor, eu quero ser juiz. Aí eu olhei assim, você quer ser juiz? Quero. Discussão acirrada, esse era o mais veemente. Aí eu fui até a porta, ar-condicionado sempre, né? Abri a porta e disse, saia. Saia! Saia, rapaz! Aí ele assustou todo mundo, a turma tomou um impacto muito grande. Professor, eu digo, saia, não vai ficar na minha sala não, saia. Aí quando ele foi saindo, que ele chegou na porta, eu disse, volte. Aí eu disse, sente. Eu mandei você sair apenas para dizer uma coisa. Se você quer ser magistrado e aceita que o policial mate sem julgar, você não vai ter ninguém para julgar, porque você não vai julgar cadáveres. É preciso entender que o policial só pode matar em caso extremado, de extrema necessidade, para não morrer ou para salvaguardar a sociedade. Isso é algo extremamente subjetivo que precisa ser analisado. O policial, quando recebe uma arma, ele não é dono da arma. Ele recebe uma incumbência do Estado, colocado na mão pela sociedade,
para ser treinado e saber quando usar. Por isso é que eu sou contra arma na mão de particulares. Porque para ter arma tem que ser treinado devidamente. A arma não é um enfeite, mas também não é para sair matando, etc, etc. O que é fato é que esse aluno, tempo depois eu encontrei com ele, ele me disse que foi a melhor lição que ele aprendeu naquele dia, uma lição extremamente simples. Eu tenho 3 lições. Uma outra delas que teve foi um aluno meu que era gago. Eu não sabia que era gago. Eu tinha meus seminários, os seminários eram obrigatórios. E o aluno me procurou no intervalo e disse, professor, eu queria que o senhor me dispensasse do seminário. Mas por quê? Porque o senhor não tá vendo? Eu sou gago. Aí eu olhei assim para ele e disse, não vou dispensar, você vai fazer. A palavra é fundamental, você vai ser um profissional do direito e eu vou fazer. O professor, deixa comigo. E fiz, e fui. E no dia que ele foi abrir a palavra, foi assim, a sala toda sabia, ficou um ar meio de bullying, sabe? E ele abria a palavra, a turma ia rindo. Eu também, inegavelmente, não nego a você que a cena era meio tragicômica, e você vinha aquela vontade um pouco de rir, um esforço tremendo dele, coitado, de fazer. E eu fui incentivando. Quando ele encerrou, eu parei a turma e disse, olha, eu queria dizer a você o seguinte, as notas sempre são depois, a vida inteira. Eu tenho que analisar, porque a nota era um conjunto do trabalho escrito, do trabalho não sei o quê, papapá, e a nota não era por equipe. Numa equipe você poderia ter notas diferenciadas pela apresentação, etc. Aí eu disse, eu só vou antecipar uma única nota aqui agora. E todo mundo ficou assim olhando, né, porque ele não conseguiu dizer muita coisa. E eu disse, a nota para fulano é 10. É o único que eu estou trazendo publicamente. A nota dele é pela superação. Eu quero que você tome isso como lição para o futuro profissional que você vai ser. Não coloque a sua gagueira como empecilho. Os maiores oradores da humanidade era Demóstenes, parece, né? Esse nome, que não articulava, dizem na história que botavam as pedras na boca para poder falar. Então, eu quero te dizer que o que eu quis de você, se eu dissesse a você que você não faria, você ia continuar com o seu problema. E quero que a turma toda que riu lhe aplauda. Eu quero aplauso da turma toda. E todo mundo aplaudiu e foi aquele. E ele ficou extremamente grato a mim também, né? E um terceiro, e eu te enfrentei vários, um terceiro e último, tive aluno de extrema-direita, um lá que me enchia o saco, etc. A turma dizia que não sabia como é que eu tinha paciência. E, quando eu passei a ensinar direitos humanos, né? Isso era terrível. Porque, assim, aí eu, antes de encerrar com direitos humanos, aí eu fui e abriu-se o curso de distância. E eu fui convidado a dar aula em distância. Então, Menezes, professor Menezes, que era irmão de Antônia, Jorge Valença, e uma turma, a gente ia, né? Íamos ensinar lá em distância. E sempre íamos num carro que saía colhendo os professores. Só que, quando a gente retornava, era de noite, os últimos a chegavam em casa 2 horas da manhã. Às vezes tinha que dar aula no outro dia mesmo, porque saía devolvendo. A gente acabou indo com nossos próprios carros, sabe? A gente fazia um rodízio que ficava muito mais rápido. Deixavam todos os carros num posto de gasolina, um passava do dia, pegava os outros e aí a gente fazia esse rodízio. E uma vez a professora, por isso esqueci o nome dela, mas também é bom nem contar ela. A gente voltando, conversando, e a professora aqui atrás, né? E o carro vindo. Rapaz, de repente, eu me abaixei, assim, virei de lado, veio o jato, ela deu uma vomitada geral dentro da Kombi. Uma outra professora que estava lá dentro começou a vomitar com cheiro também. Olha, foi um horror esse retorno nosso. E eu escapei por... Ela dizia, minha pizza, comeu uma pizza e fez mal. Agora, eu aí ensinei lá em instância. Depois de ensinar instância, eu ensinei... Assim, aí foi quando eu fui ensinar instância, fui professor do meu próprio cunhado, e eu fui professor de introdução ao direito. Foi o que eu me aceitei ser professor de instância, que eu fui ensinar direito. Aí eu fui ler Reale, Pedro Nader,
Eu fui ler os primeiros, Hering. Para mim foi uma maravilha. Aquele encontro que eu queria ter dos primórdios do direito, eu fui ter ensinando introdução ao direito. Então aquilo me ajudou muito a compreender mais o direito, a avançar no direito, a teoria tridimensional do direito, a própria compreensão de Tobias Barreto, pelo que Reale falava. Eu comecei a receber livros de autores até consagrados, autografados, porque as editoras proporcionavam isso. Enfim, foi também um grande momento meu. E depois abriu-se o curso de Itabaiana. E me perguntaram se eu toparia. De introdução ao direito, eu topo. E tenho o prazer de dizer que a primeira aula dos cursos de direito, a primeira aula efetivamente de um curso de direito em Itabaiana, foi dada por mim. Ainda não tinha o curso de direito da Federal, era o curso de direito da UNIT. A UNIT implantou. Quando ela instalou, a minha aula era na segunda-feira, primeiro horário, introdução ao estudo de direito. Na segunda-feira, eu cheguei para dar aula, os alunos iam começar, entraram na sala de aula a primeira vez, a primeira turma, e receberam a aula de introdução ao direito dada por mim. Então, eu inaugurei, posso dizer que inaugurei a primeira aula, efetivamente, de direito da Universidade Tiradentes, em Itabaiana. Portanto, foi uma honra, porque, afinal de contas, sou casado com a itabaianense e tive a honra de ser o professor a dar a primeira aula na terra que morou Tobias Barreto, na terra de Vladimir, na terra de tantos juristas e etc. Né? Então, eu dei essa primeira aula lá. Depois, eu continuei dando aula, até que, e fui ampliando. Como eu só fazia, aí eu peguei o PDV da universidade, eu era professor de Direito e também advogado. Vivia a duras penas, o dinheiro acabou, eu tinha dificuldades, até teve momentos que, o Carrito pode saber disso, que eu não tinha direito para comprar uma Coca-Cola. Isso em 1999, não, 2000, 2001, por aí. Eu cheguei até para ir para restaurantes, eu telefonava para saber o preço, para saber o dinheiro que eu tinha, se dava para comprar o prato de comida, para sair com Mônica. Então, foi momentos difíceis, né? Terrível, porque o dinheiro acabou e eu ensinando, dificuldades até para pagar a Luana. E outra coisa, eu cometi uma heresia que hoje eu me arrependo. Ao mesmo tempo que eu era professor, era aluna do curso de Direito, que tinha feito vestibular, a Luana, minha filha. E ela era louca para me pegar como professor, e eu nunca permiti. E ela teve a queixa disso, ela queria ter o prazer de ter sido minha aluna, mas eu tinha essa minha disciplina, mas tinha outras disciplinas. E eu tinha medo, porque eu achava que ia ficar numa saia justa entre ter Luana como aluna, e ela e ela passar bem e dizerem que eu passei bem porque ela era minha aluna, ou reprovar também, que eu acho que era difícil. Mas eu hoje me arrependo, eu acho que eu devia ter dado a chance à Luana de ter tido o pai como professor, né? Uma bobagem minha na época, esses exageros meus que eu sempre tive, dessa questão da honestidade, da isenção, disso tudo, que às vezes a gente vai para o extremo, os extremos não são bons. Os extremos são bons para avançar o mundo. Quando eu fazia meu mestrado, eu dizia que foram os extremistas que fizeram o mundo avançar. Uma vez eu li até que o batom vermelho era as prostitutas, eu li, não sei se era verdade, que era um símbolo no Egito Antigo, na época dos faraós, que as prostitutas botavam batom vermelho para demonstrar que faziam sexo oral. E eu tenho uma poesia que eu cheguei nos bares que eu digo, o carmim de suas bocas, Cleópatras puras. Por quê? Porque se é que é verdade, um dos maiores charmes da mulher é o batom vermelho, né? E naquela época, que façam sexo oral, mas naquela época ainda era os tabus que tinham, né? O brinco na orelha que o homem não podia usar, ou as roupas justas, ou a própria libertação da mulher, é graças aos extremos. Os extremados que pagam caro por isso, que merecem todas as loas, mas, por outro lado, é preciso ponderar na temperança entre o extremado e o não extremado. Então, é por isso que eu acho que, às vezes, a gente tem que ter certos cuidados em ser extremista ou encontrar o meio termo. Eu, às vezes,
era radical demais, nesse caso, com relação à minha filha. Bom, depois na fase ruim da minha vida, já, com dificuldade financeira, eu organizo aquele movimento que eu já contei, eu acho que não sei se contei a história, o Movimento Libertes. E quando eu faço o Movimento Libertes, com Jorge Moreira e outros, de última hora me chama, você lembra, eu já contei essa história, para ser presidente da Segrasa. E quando eu recebi o presidente da Segrasa, eu já estava com uma carga horária grande na Unit, que me dava uma grana razoável, para eu pagar minhas contas fixas. Eu tinha muitas disciplinas, certo? E quando eu fui à direção do departamento, a chefia do departamento, a resposta que eu tive, que contei, é que eles não aceitavam por conta de reduzir, tinha que contratar outro professor. Foi aí que o show foi aquela história que eu te contei, reduziu um semestre, mas no semestre seguinte eles quiseram manter, eles fizeram um arranjo, não quiseram contratar outro, a estupidez do capital, e me exoneraram, botaram para fora. E que eu podia voltar a qualquer momento. Coincidentemente, hoje eu sou professor do Grupo Tiradentes, de novo, pela Faculdade São Luís de França. Então, eu fiquei sem ensinar, preferi. E fui ser professor, fui ser sócio-secretário, o presidente da Segrasa.